que é a economia melhorar? Os liberais dizem, né, porque o liberalismo, de esquerda ou direita, eles compartilham de algumas hipóteses. Então, quais são as hipóteses, as leis de bronze? A inflação não pode crescer, então, para eles, a inflação controlada já é signo de êxito. Segundo, os superávit fiscais ou a marcha para uma saúde fiscal. Ora, eu vi essa semana uma entrevista do Galípolo, uma entrevista aí que ele deu para uma revista, a revista da Ordem Burguesa, que é terrível, mas eles têm um canal YouTube lá, ele estava falando. Então, o que ele supõe? Se a inflação não explodiu e se os recursos da austeridade fiscal garantidos para pagamento religioso do rentismo, da coesão burguesa, estão garantidos, eles consideram que isso é um avanço. Bem, mas qual é o problema de um país subdesenvolvido e dependente? É um problema de uma taxa de desemprego enorme, de uma precarização completa do mercado de trabalho e com salários, Anderson, lá embaixo, sem nenhuma perspectiva de recuperação. Esse é o ponto principal. Segundo, uma economia não vive das contas públicas. Isso é uma idiotice, uma safadeza, uma vigarice desse debate econômico que está por aí, de manhã à tarde e à noite, em rádio, jornal e televisão. A grande questão é, tem um programa para levantar o país do atraso científico e tecnológico? Zero. Quais são as medidas do Ministério da Indústria e do Comércio, do Tucano, Alckmin, o picolé de chuchu dessa chapa petucana? Há um processo de industrialização, essas pessoas que afirmarem isso são, no mínimo, cínicas. E eu vou dizer, oportunistas buscando emprego no governo. Emprego no governo e boquinhas lá em Brasília. No BNDES, no Ministério da Indústria e Comércio, não há uma medida, não há um programa de industrialização. Terceiro, tem uma forma em curso para desarmar o rentismo e colocar a produção. Eu estou aqui falando em termos estritamente keynesianos, em termos da burguesia. Há um programa exuberante? Não. Então, nesse contexto, não há notícia boa do ponto de vista econômico. Há continuidade absoluta do programa econômico da coesão burguesa que vem lá de 94. Ampliação do latifúndio e força para o capital comercial, nenhuma estruturação em cima da indústria, a indústria é aquela que vai competir com os Estados Unidos e com a China. Não me venham aqui com conversinha. Você veja que ontem, o Anderson e ouvintes do Faixa, esteve aqui o presidente da Argentina. Ora, o tratamento que deram ao presidente da Argentina é gigantesco. Por quê? Bom, porque o Brasil exportou para a Argentina 24 bilhões de dólares e importou algo aí em torno de 12, 13. Quer dizer, tem um superávit comercial gigantesco que coloca o tapete vermelho para o Álvares, né? para o Fernandes. Eles colocam aí. Por quê? Porque é o dinheiro da burguesia. Agora, há um programa em curso no Brasil? Não há programa nenhum. Então, eu vejo com muita, nem com preocupação, vejo com preocupação no sentido que a dependência se aprofunda como virtude. E aí vem talvez a coisa pior, Anderson. A chamada esquerda liberal, ela dizia que era preciso eleger Lula para derrotar o fascismo, ou o neofascismo, seja lá o que for isso, para tomar um fôlego e retomar. Mas agora ela não critica o governo, ela continua aderindo ao governo como se fosse um governo desenvolvimentista, como se fosse, sei lá, um governo do Geisel, né, que está na ditadura, ou um governo do Juscelino Kubitschek, ou um governo, sei lá, na nossa história teremos que recorrer a esse período, né, mas não há uma medida, não há um programa, há uma administração da crise apostando, e eu vou revelar aqui só entre nós, Ana, o que o petismo quer? O petismo, quando ele não é consciência ingênua, ele é oportunismo. Ele, PCdoB, PSB, PDT, todos os partidos que estão aí apoiando o governo, eles pensam que o governo vai recuperar a popularidade com os chamados programas sociais e com essas medidas que são band-aid para quem tem um câncer. E aí eles vão derrotando eleitoralmente a direita e impedindo Bolsonaro, coação do Xandão, etc., sem elevar o nível de consciência e organização do nosso povo.
sem recuperar o presidencialismo e suas virtudes, sem enfrentar essa instituição apodrecida que é a República Burguesa, no STF, no Congresso Nacional, na mídia. Não há um programa, Anderson, de comunicação do governo que significaria tocar na propriedade e no poder dos meios de comunicação. A medida do governo é tão medíocre que é simplesmente chamar o Marcos Uchoa para uma entrevista entre dois amiguinhos nas terças-feiras de manhã. Ora, não há um programa para fomentar rádios comunitárias, canais independentes, tocar no poder, regulamentação drástica da mídia, não essa conversinha fiada que está aí. Quer dizer, navegamos mal e preparando a próxima crise, preparando a impotência do governo na próxima crise. Mas eu já sei qual é o epílogo, Anderson. O epílogo depois, quando o governo for pressionado, é chamar todos nós para a defesa da democracia contra o fascismo. Essa é uma partitura que eu já denuncio e em defesa da qual eu não participo.